Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Esta aula pertencente à temática de biologia evolutiva, né? Uma temática muito interessante, muito curiosa, muito frequente em vestibulares e também para você que gosta do assunto, né? Tem interesse nessa dinâmica de pesquisas dentro da biologia, né, essa linha de pesquisa dentro da biologia, a biologia evolutiva é de fato algo muito curioso, muito interessante e algo fundamental, principalmente no que diz respeito aos comparativos entre as espécies, né, e as confirmações dos aspectos filogênicos, né. Entretanto, essa aqui é a aula 2, né, então a gente ainda está num período de introdução ao tema, né. E por ser a aula 2, nós iremos avançar dentro de uma teoria que já está tombada, né? Ela já não é uma teoria mais investigada, ela já está desacreditada, né? Que é a teoria de Lamarck. Porém, ela tem uma importância histórica, né, e uma importância social para a época muito grande, muito importante, né? Lamarck ele contestou o fixismo, ele contestou as ideias de que não haveria uma modificação das espécies ao longo do tempo, né? Ele foi o primeiro a fazer isso. Então, de uma perspectiva histórica, essa teoria ela é fundamental, né, para o estudo da biologia, para o estudo das relações humanas, né, para o estudo da ecologia de modo geral. Né? Entretanto, ela já está desacreditada porque outras teorias elas vieram mais fortes. O advento da biologia molecular ele veio com grande força, né, para as confirmações de comparativo entre espécies, né? A gente consegue verificar, por exemplo, que 25% de um padrão genético é muito comum entre os seres humanos e os cetáceos, né? Isso é um fato muito interessante que a biologia molecular nos apresentou, tá? Mas o Lamarck é sim um cientista da época, um naturalista, né? Que contribuiu para a biologia evolutiva e a gente estuda ele tradicionalmente, tá bom? Eu sou o professor Victor, né? Você já sabe, e é um grande prazer estar com você, compartilhar com você esse momento de conversa. Eu espero que essa aula seja muito proveitosa. Como é que ela vai acontecer? Ela vai acontecer da seguinte forma, ó, preste atenção aqui por gentileza. Ó. Primeiro faremos uma revisão bem superficial, bem tranquila, não vai ter estresse contra essa revisão do tema da aula 1, tá pessoal? Que foi a aula passada. Mas, Vitor, eu não acompanhei a aula 1, eu não sei nem do que você está falando. Meu, muito simples, vai lá no canal e procura a aula 1. Ela está marcada, a aula 1 de Biologia Evolutiva. Não tem estresse, vai lá, assiste a aula 1. Ela não é longa, ela é bem curta, tá? E aí a gente vai estar fazendo uma revisão dela. É claro, se você assistir ela neste momento, inevitavelmente essa revisão ela vai ficar para você um tanto quanto maçante, né? Mas supondo que você assistiu semana passada, você vai ter aí a oportunidade de fazer a revisão e refrescar, né? Vamos dar um refresco para a sua memória. Na sequência, a gente introduz a teoria de Lamarck e eu venho fechando aqui, ó, venho costurando a aula com os comentários pertinentes, né? Esses comentários pertinentes, eles dizem respeito à teoria de Lamarck. É válido você saber que se você tem dúvidas, né, se você tem alguma angústia relacionada ao estudo, né, claro, se você tem algumas angústias existenciais, eu não posso te ajudar muito, mas relacionada ao estudo da biologia, fique à vontade, né, me escreva pelos canais que nós já temos contato, que é o chat da instituição, né, que é o site da instituição, que é o meu e-mail, caso você saiba mandar e-mails, né, e aí juntos aí nós vamos conseguir sanar a sua dúvida e você vai avançar muito bem no seu estudo, tá bom? Na aula anterior, pessoal, nós temos uma grande observação a duas teorias possíveis do desenvolvimento da origem da vida, né? Mas é válido destacar o quê? Que Aristóteles, num certo momento, né,
300 anos antes de Cristo, para você ter uma noção de como isso é antigo, ele cunhou a teoria de que havia uma substância fundamental que era capaz, né, um princípio ativo que era capaz de dar vida àquilo que era inerte, ou seja, aquilo que não tinha vida. Ou seja, a teoria da abiogênese, hoje em dia a gente chama dessa forma, né? E aí essa teoria da abiogênese, ela foi muito acreditada, né? Porque ela estava em concordância com os aspectos religiosos daquele período, né? E ela foi muito acreditada até os anos de 1700 ali, né? 1800, onde começaram a estudar outras teorias. É claro que isso foi um impacto, né? Tanto quanto esse aqui que é ilustrado, um impacto social muito grande, porque passaram a questionar, será que de fato é possível, né, surgir a vida, né, a partir de matérias inertes, sem vida? E essa dúvida, ela assolou diversos pesquisadores, e tinha um pesquisador muito interessante, né, que é o Louis Pasteur, que ele tinha uma dúvida muito boa, ele já era um conhecedor desse assunto, porém, olha que interessante, ele precisava também, eu acho que de grana naquele período, ele foi competir, né, uma competição de pesquisadores lá, um prêmio oferecido pela Academia Parisiense de Pesquisa de Ciência, né, e aí ele conseguiu ganhar porque ele conseguiu comprovar a partir de seus estudos que a vida só surge a partir da vida, né? Então a hipótese da biogênese, ela veio com muita força. Entretanto, há também, né, teorias de surgimento da vida, né, que são duas muito famosas. E na apostila aí de vocês vão estar vendo que essas duas elas estão frequentemente sendo comentadas. A teoria da panspermia cósmica, na qual pressupõe que a vida chegou ao planeta oriunda de um meteorito ou de vários meteoritos que trouxeram fragmentos de vida espacial, mas essa teoria também caiu por terra porque os pesquisadores se perguntaram, tá, a vida surgiu aqui dessa forma, e como é que surgiu no espaço, né? E não obteve resposta, então essa teoria também caiu por terra. E a teoria da evolução química, que ela é muito aceita porque foi comprovado diversas vezes, por diversas pesquisas, que a atmosfera do planeta, num período muito antigo, muito primitivo, ela era condicionada da forma que pudesse surgir moléculas simples como ácidos nucleicos, né? Ácido desoxirribonucleico, não, mas ribonucleico, RNA, né? Então era possível surgir um ácido ribonucleico. E também a possibilidade, aqui não está, né, pessoal, mas também a possibilidade de surgimento de aminoácidos, né, que são os precursores, né, ou melhor, são as moléculas essenciais para a formação de proteínas, tá? Essa possibilidade ela era feita haja vista que não tinha camada de ozônio, né, e a radiação ultravioleta incidia frequentemente sobre um oceano que era um caldo chamado de caldo primordial. Nesse caldo primordial havia grande quantidade desses compostos, né, associados a grandes descargas elétricas e a um calor exacerbante oriundo dos vulcões. Então, essa teoria da evolução química e da panspermia cósmica a gente estudou na aula número 1 que você encontra aqui no canal. E Lamarck, quem foi Lamarck, né? Então, Jean-Baptiste Lamarck, ele nasceu em Bezentim, né, no dia 1 de agosto de 1744, né? E ele morreu em Paris, né, no dia 28 de dezembro de 1829. Tá bom, pessoal? Ele foi um naturalista francês, né, que desenvolveu a teoria dos caracteres adquiridos, que, como eu comentei com vocês, ela já foi desacreditada. E o que descrevia essa teoria, né? Que vidas simples surgem por gerações espontâneas, né, e progridem a um estágio avançado de complexidade. Ou seja, as vidas surgem de uma maneira mais simplificada e progressivamente ao longo da vida, né, não da vida dela, mas ao longo de um contexto histórico, cronológico, relacionado muito mais a um tempo geológico, tá? Um período muito mais longo, tá, pessoal? Elas vão avançando em complexidade, tá? Outro ponto que essa teoria coloca é que o ambiente era um mecanismo de adaptação das espécies. Esse aqui é o ponto que merece mais destaque, viu, galera? Esse aqui é o ponto que merece mais destaque, tá em caneta.
Deixa eu colocar em marca-texto. Porque, ó, o ambiente era um mecanismo de adaptação das espécies. Muitas pessoas acham que isso aqui é muito semelhante ao que Darwin falou, e não é bem isso não, tá? Na aula de Darwin vocês vão ter essa explicação aí, né? Mas, em suma, o que Lamarck disse? Se o ambiente sofre modificações, os organismos procuram adaptar-se a ele, né? Então, você vai ter aí um aspecto muito interessante, que os organismos eles se adaptam ao ambiente que sofreu a modificação, né? E a gente sabe, pela teoria de Darwin, que é um outro mecanismo que parece, né, de uma perspectiva da escrita semelhante, mas cientificamente a gente vai ter uma diferencinha aí mais para frente, tá bom? E durante a adaptação, um ou mais organismos utilizam órgãos para que possam adaptar. E aí ele cunhou a lei do uso e desuso, né? Que ela diz o que? Ó, no processo de adaptação ao meio, o uso de determinadas partes do organismo, do corpo do organismo, né? Faz com que ele se desenvolva e o desuso faz com que ele se atrofie. E aí, ó, essa imagem não está das melhores, mas é uma imagem muito tradicional do estudo, né? Então as girafas obtiveram durante um período, um tempinho, né, um pescocinho curto, ó, observe aqui, pescocinhos curtos. Entretanto, as folhas mais baixas foram sendo consumidas, apenas folhas mais altas foram sendo disponíveis aí para essas girafas, que elas iam forçando o crescimento do pescoço até a condição atual, né, diria dessa forma. A gente sabe muito bem que isso não acontece de uma maneira tão evidente assim, né? É um processo muito complexo para ser exemplificado tão simplesmente assim. Porém, né, você vai perceber que Lamarck, ao cunhar essa teoria, ele já desafiou alguns aspectos muito interessantes, tá? Mas já eu falo em comentários aí para vocês. E associada a essa lei do uso e desuso, também tem a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, né? Que é um outro aspecto que merece o grifo aí, tá, pessoal? Né, que é o seguinte, ó, alterações no corpo do organismo pelo uso e desuso são transmitidos aos descendentes. E a gente sabe que não é bem assim, né? Não é bem assim, mas são duas leis dentro da teoria de Lamarck, muito frequentemente perguntado em ambientes de vestibular, né, de algumas faculdades, né? De uns anos para cá não tenho observado tanto, mas vai que cai aí, você já está preparado, né? E é uma teoria já desacreditada, né, pessoal? Então, em suma, o que a gente pode aí elencar para você, né? Que Lamarck, ele desenvolveu uma das primeiras teorias, né, reconhecidamente internacional, foi a primeira teoria, né, na qual é a teoria dos caracteres adquiridos, que ela preconizava que se o ambiente sofre modificações, os organismos procuram adaptar-se a ele, tá bom? E na sequência, ele, dentro dessa teoria, colocou duas leis, a lei do uso e desuso, né, que, segundo ele, quanto mais um membro, um órgão é utilizado, mais ele se desenvolve, quanto menos ele se desenvolve e chega a atrofiar, né? E a lei da transmissão dos caracteres. Se os pais de um determinado indivíduo utilizaram muito aquele órgão, haverá o desenvolvimento daquele órgão, e o indivíduo, que é o filho desses precursores, vamos dizer assim, ele também terá um órgão bem desenvolvido, porque ele irá herdar, né, essa adaptação ao meio. Tá? E aí ele até coloca, né, como um exemplo muito interessante, que as aves marinhas, elas possuem pernas bastante longas, né, para que elas não molhem as penas dela, né? Entretanto, a gente vai saber... Opa, surgiu de novo. Entretanto, a gente vai saber que é por outros motivos mais adiante, tá bom, pessoal? Eu recomendo nesse momento, então, a leitura da página 6 a 12 lá da apostila, né, o capítulo 5, e a execução dos exercícios que ali estão disponíveis. Foi um grande prazer estar com você. Até a próxima aula.